Terceiro ponto, qual um outro ponto de atenção que a gente tem que ter aí quando a gente pensa na utilização do 95, parágrafo 2º? Consultar, envolver exatamente esse setor de contabilidade e tesouraria. Por quê? Muitas vezes a operacionalização, muitas vezes a forma de proceder um determinado instituto, a utilização de instituto, ela esbarra em questões técnicas que não estão na nossa competência. Então, juridicamente, a gente olha para aquilo e está ok, do ponto de vista ali do agente de contratação também está ok, mas quando chega no setor contábil, há algum tipo de obstáculo técnico para que aquilo se implemente. Há algum tipo de obstáculo, às vezes até do próprio sistema de contabilidade que o órgão público utiliza para que aquilo possa ser finalizado, concretizado, etc. Então, o que a gente precisa fazer quando nos colocarmos a utilizar o 95, parágrafo 2º e quando formos principalmente regulamentá-lo, né? Envolver a contabilidade, envolver a tesouraria, a ponta do processo. A ponta desse procedimento é aquele setor que vai realizar o pagamento, seja pelo regime de adiantamento, seja por regime normal de aplicação, através do empenho e tudo mais. Então, a gente precisa consultar, trazer para essa conversa esses setores para que eles possam entender como a gente está pensando em promover, em proceder, qual vai ser o procedimento que eu vou utilizar para fazer essa contratação. Então, como é que eu vou regulamentar essa contratação, envolvendo ali a pequena compra de pronto pagamento, que são aqueles bens entendidos ali no parágrafo 2º do 95, como aqueles bens cujo limite não ultrapasse R$ 11.980 aproximadamente, e ele vai opinar dizendo, ó, tecnicamente aqui, quando chegar no meu sistema, eu consigo efetivar esse pagamento. A gente pode colocar na normativa que vai acontecer dessa forma, porque quando chegar aqui eu consigo implementar na nossa rotina prática esse pagamento. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu já vi acontecer em câmaras a situação de se regulamentar, o jurídico vai lá, regulamenta, com base em questões eminentemente jurídicas, e a hora que vai pôr em prática, a contabilidade fala, não consigo pagar, não consigo no sistema operacionalizar isso daqui que você está colocando. Né? Isso acontece às vezes com regime de diária, acontece com outros tópicos. Então, sempre o setor técnico que vai utilizar, né, a equipe de compras ou agente de contratação, ele vai se socorrer do jurídico ou de uma assessoria técnica para regulamentar, e essa assessoria técnica ou esse jurídico, ele também precisa buscar ali amparo técnico contábil, porque a gente, como procurador, não entende de contabilidade pública a ponto de saber operacionalizar. Então, a gente precisa envolver todos os profissionais, fazer essa conexão para que a gente possa usar o instituto, senão a gente escreve uma coisa na nossa normativa que a gente não consegue aplicar depois, que a gente não consegue operacionalizar. E aí, assim, a culpa é do contador, que não quer fazer, e o contador pensa, a culpa é do advogado, que escreveu uma coisa que eu não podia fazer, e o setor de licitação fica lá com a regulamentação na mão sem conseguir utilizar. E a gente não quer isso, encontrar culpados, a gente quer conseguir fazer a coisa funcionar. Então, envolvam sempre, né? Enviem as minutas, levem os setores que vão operacionalizar a coisa para dentro da construção da normativa. Isso vai evitar uma normativa ineficaz. Isso vai evitar uma normativa, uma regulamentação que você não consegue depois utilizar. O quarto e último ponto de atenção que você precisa trazer para a sua utilização do artigo 95, parágrafo 2º, é se utilizar de critérios razoáveis e eficientes na regulamentação. Utilizar critérios razoáveis e eficientes na regulamentação. O que eu quero dizer? Não copie a regulamentação de outra Câmara, não copie a regulamentação de um outro órgão. Por quê? Porque você tem as suas especificidades. A sua Câmara Municipal, o seu órgão legislativo tem as suas necessidades. É para isso que você está regulamentando, para adaptar aquela normativa federal, feita com base em tudo que se vê e se opera no governo federal para a sua realidade. Se fosse para copiar, você não precisava fazer regulamentação. Faz um ato, faz uma normativa interna dizendo que você vai usar a normativa lá da Câmara, que você vai, né, por espelhamento aí, buscar uma normativa de outra e trazer. Não copia, cola, troca o nome da Câmara e acha que vai funcionar, né? Então, traga critérios que de fato sejam eficientes para você, né?
que para a sua Câmara façam sentido. Então, além de você trazer critérios que façam sentido para você, hipóteses de uso que façam sentido para você, traga também critérios razoáveis, né? Coloque ali, de fato, situações que você sabe que vão acontecer no seu dia a dia, ou que você já presenciou e pensou, puxa, se eu tivesse a regulamentação do 95, parágrafo 2º, eu teria utilizado aqui. Então, não tenta inventar a roda. Eu falo que às vezes a gente fica tentando inventar uma coisa, sendo que é muito mais fácil a gente só escrever o que a gente precisa. Então, toma um certo cuidado com isso, para não colocar hipóteses que você nunca vai utilizar, porque você nunca nem precisou daquilo, mas está na regulamentação de alguém, e aí você está copiando de lá, então você traz. E também não colocar critérios absurdos, né? Coisas que depois você não consegue implementar. Vou dar um exemplo bem prático aqui de uma hipótese de uso que você tem que analisar muito bem antes de colocar. Vamos imaginar que você coloca lá que uma hipótese, na sua regulamentação, né, que uma hipótese para se usar o 95, parágrafo 2º, seja a utilização do 95, parágrafo 2º para uma contratação de locação de veículo esporádica. Então, se for necessário contratar veículo, uma locação de veículo para transporte de vereadores, transporte do presidente, transporte de servidores, de forma esporádica, a gente pode utilizar lá o 95, parágrafo 2º, desde que fique dentro do limite estabelecido, desde que se observe os procedimentos que estão na minha regulamentação. Você vai encontrar normativas por aí que tem essa previsão. Ah, mas na minha Câmara, o Tribunal de Contas já apontou dizendo que a gente não pode fazer locação de carro. Então, você não vai pôr isso na sua normativa. Você não vai colocar na regulamentação do seu parágrafo 2º do artigo 95 a possibilidade de utilizar o contrato verbal de pronto pagamento para pequenas compras para locação, porque você já tem apontamento nesse sentido de outros carnavais, né? O tribunal, em algum momento lá, houve um contrato de locação, houve até uma utilização do regime de adiantamento para uma locação, e o tribunal, o órgão fiscalizador na sua Câmara já apontou isso. Então você não vai mais fazer locação. Muito provavelmente seu presidente não vai querer fazer locação nem através do processo normal de aplicação, nem através de um processo de contratação, de licitação, quanto mais através do regime excepcional do contrato verbal e do adiantamento. Então não tem sentido na sua normativa existir isso. Porque se você colocar essa hipótese na sua normativa, você vai criar uma confusão, na verdade. Porque aí está escrito lá, então eu posso fazer. Mas tem apontamento do tribunal, então não posso fazer. Então cuidado quando você vai trazer as normativas, quando você vai importar aí ideias de outras câmaras, para verificar se na tua Câmara aquilo tem sentido. Então, essa aí é um outro ponto de atenção que eu queria trazer para vocês.